Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, a respeito do livre-arbítrio. Tá? É interessante nós, antes de tratarmos a respeito do livre-arbítrio, sabermos de onde vem essa questão toda. Tá? A primeira pessoa que usou esse termo foi este homem chamado Agostinho. Agostinho era um teólogo africano, né, que ali entre os meados do século III e século IV, ele contribuiu e muito para toda essa teologia que nós temos hoje, né? Inclusive, é claro que Agostinho, aqui no século III, ele não tem a definição da questão como nós encontramos hoje. Era uma coisa muito incipiente. Quando nós vamos estudar o livro que trata a respeito do livre-arbítrio, ele está ali fazendo um primeiro apanhado, então ele está conversando a respeito de muita coisa que é nova, né? Não existe um desenvolver da ideia ainda. Então, Agostinho é o primeiro que trata sobre isso. Tá? Então, quem puder adquirir ou dedilhar um pouco esse livro a respeito do livre-arbítrio de Santo Agostinho, fará muito bem. Porém, cuidado com as espinhas. Tá? Cuidado com os espinhos. Espinhas e espinhos. Tá? Cuidado, porque há muita coisa nele ainda que está se desenvolvendo. Então, há muitas ideias dele ainda que não são aquelas ideias que nós temos hoje, após todo o desenvolver da teologia, principalmente da teologia que foi produzida na Reforma Protestante. Então, para Agostinho, o mal não tem uma existência real. Então, para Agostinho, é aquela questão da ausência do bem, né? Não é o mal, é a ausência do bem. Não sei se vocês já viram um pequeno vídeo que fala a respeito disso, de uma resposta, eu não sei se aquele vídeo é verídico ou não, mas de Albert Einstein, quando ele é perguntado por uma professora a respeito do frio, a respeito da escuridão, a respeito de Deus, né? E ele diz, e a respeito do bem, do mal, essas coisas, e ele diz que não existe uma coisa, o que existe é a ausência dessa coisa. Então não existe escuridão, o que existe é a ausência da luz. Não existe frio, o que existe é a ausência do calor. Então isso daí é uma filosofia trazida de Agostinho. Tá? Então para Agostinho não existe uma existência real de mal, o que existe é uma ausência do bem. Né? Agostinho desenvolve o que nós conhecemos como teoria da iluminação, né? Segundo a qual possuímos as verdades eternas porque as recebemos de Deus. Agostinho é quem vem trazer essa concepção da iluminação do Espírito Santo sobre o homem para que o homem enxergue as coisas de Deus. Né? Agostinho começa a desenvolver isso. O tempo é percebido pela nossa consciência, no qual o passado existe como memória e o futuro como expectativa. Então, para Agostinho, o tempo é uma das medidas da existência, né? E esse tempo ele é percebido pela consciência. A consciência faz a divisão de tempo entre o passado, que ele chama de memória, e o futuro, que ele chama de expectativa. São medidas que Agostinho usa quando ele vai tratar a respeito de livre-arbítrio. Né? E quando ele vai discutir relação de política e religião, ele refere-se às duas cidades que são duas obras maravilhosas de Agostinho, que é a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Também oriento a vocês que leiam essas duas obras de Agostinho, que são realmente algo fantástico. Ele trata a respeito do que acontece realmente numa cidade onde Deus é levado em conta em todas as situações, e uma outra cidade onde o homem realmente é aquele que determina todas as ações, nas suas volúpias, nas suas vontades. Então é muito bom nós estudarmos Agostinho. Tá? Eu, quando fiz a minha pós-graduação em antropologia, eu coloquei Agostinho para conversar com Durkheim. Então, nós colocamos Agostinho conversando com Durkheim, com Emile Durkheim, a respeito da alma. Né? Agostinho também trata muito a respeito da alma do homem, e Durkheim também fala a esse respeito. Nós colocamos os dois numa mesa e colocamos os dois para conversar, e saiu um trabalho muito bom.
Então, gente, leiam Agostinho, conversem com Agostinho, tá? Não é conversar, tá, trazendo ele para conversar, eu digo, leia os seus escritos, suas obras, tá? E permitam que haja esse diálogo entre aquilo que nós temos e aquilo que Agostinho apresentou. Tá? Mais uma vez eu lembro, Agostinho estava muito no início, muito incipiente, apesar do seu brilhantismo, ele ainda traz consigo muita coisa que hoje nós não temos mais. Então, cuidado quando formos ler Agostinho também. Então, voltando aqui à confissão de fé, nós vamos aqui no primeiro ponto, que é tratado a respeito do livre-arbítrio no capítulo 9. E diz assim: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. O que é livre-arbítrio? Antes de nós irmos para esse próximo ponto. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade que uma pessoa tem de decidir o que ela quer fazer sem ser inclinado por nada, por ninguém, por nenhum histórico, por nenhuma concepção. Essa pessoa é completamente livre para tomar as suas decisões. Ela não tem inclinação nenhuma, nem para o bem, nem para o mal. Ela pode decidir fazer o bem, ela pode decidir fazer o mal. E ela não é inclinada para nenhuma dessas coisas. Não há uma predisposição. Ela não... Se ali tem duas frutas, vamos dizer, uma banana e um tucumã, e você vai dizer, você quer escolher... Não, eu posso escolher as duas, mas eu não gosto mais de banana, eu não gosto mais de tucumã, eu não vou ser tendencioso a escolher comer da banana ou do tucumã. Eu sou livre, eu não conheço, e eu vou tomar a minha escolha até de olho fechado, de nariz fechado, para que nada me incentive a tomar essa atitude. Quando você toma uma atitude baseada em alguma coisa, você deixa de ter livre-arbítrio. Ainda que o que lhe incentive sejam os olhos, sejam as percepções, seja o gosto, seja o cheiro, seja a forma como essa coisa se apresenta, né? Tudo isso leva você a inclinar-se a escolher uma coisa ou outra. Uma pessoa que é dotada de livre-arbítrio, ela não tem nada disso. Ela escolhe completamente a par de qualquer coisa que possa incitá-la a fazer uma coisa ou outra. Ela é livre na plena concepção da palavra, né? Essa palavra arbítrio é o juízo, né? Então ela tem um juízo livre, ela escolhe livremente, sem ter nada que lhe direcione para cá ou para lá. Eu gosto mais de amarelo, eu gosto mais de azul, eu gosto de verde, eu gosto... E aí, com essa minha fala, vocês já começam a perceber que ninguém tem livre-arbítrio hoje, né? Porque todo mundo é tendente a fazer alguma coisa movido por alguma coisa. Essa questão do livre-arbítrio realmente é uma questão que existiu e que não existe mais, né? Mas isso nós vamos tratar no desenvolver da lição. Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre livre-arbítrio, estouram várias correntes que nós somos aí bombardeados e chamados à discussão diariamente. Eu coloquei aqui 4 principais, tá? Que tratam a respeito de livre-arbítrio. Nós temos primeiro a questão do pelagianismo, né? Do monge Pelágio, de idos dos anos 500. Ele traz essa concepção, o semi-pelagianismo, que é uma tentativa de fugir do pelagianismo, né? Mas que ainda traz ainda um pouco da sua doutrina. A gente vê isso muito no catolicismo romano, né? A questão do semi-pelagianismo. Temos a questão no arminianismo,
que aí já é um desapegar do pelagianismo, do semi-pelagianismo, mas ainda tem alguma coisa que compromete o nosso entendimento a respeito de livre-arbítrio, e temos o calvinismo, que nós colocamos aqui calvinismo, mas podia ser teologia reformada, porque Calvino ele é aquele que sintetiza essas coisas, ele sistematiza, mas é um pensamento que é maior do que o próprio Calvino. Tá? Realmente eu gostaria de ter colocado aqui alguma coisa como paulinismo ou alguma coisa realmente que nós encontramos nas Escrituras. Pois bem, primeiro ponto do pelagianismo, ele defende o quê? Ele defende o seguinte: o homem não herda o pecado de Adão, ele não nasce com tendências ao pecado. Tá? Então, para Pelágio, não existe essa questão do pecado original, não existe essa questão do pecado que transpassa todos os homens. Né? Esse homem que nasce após Adão, ele nasce tão puro como Adão era no Jardim do Éden antes do pecado. E se esse homem peca, ele peca por algo que Pelágio chama de imitação. Ele peca porque ele vê outras pessoas pecarem. Ele erra porque ele vê outras pessoas errarem. Então ele peca pela imitação, ele peca pelo exemplo. Então esse homem, ele não herda o pecado, ele não nasce com o pecado, ele não tem tendências ao pecado, mas a questão do meio influencia quem o homem é. Vocês já ouviram muito isso, né? Em outras faculdades. A questão do meio. Né? Ah, não, ele é influenciado pelo meio. Onde ele vive, né, só tem pessoas de má estirpe, só tem pessoas que... só tem ladrões, só tem... Não, ele não pode, porque ele é o meio que influencia. Né? Então, ele é influenciado pelo meio. É uma ideia que é trazida do pelagianismo. A gente, depois de tudo, irmãos, a gente vê que tudo cai dentro da teologia. Né? Então, Pelágio trazia essa ideia. Outra ideia que Pelágio traz é que o homem salva a si mesmo através de um viver santo e crendo em Deus. Para Pelágio, o homem não precisa de Jesus para ser salvo. Ele pode ser salvo por suas próprias obras. Então, eu posso ser salvo eu posso viver sem pecado. Para Pelágio, era possível o homem viver sem pecar. Né? Se ele realmente se dedicasse, né? Aí aqui surgem as questões de monastérios, de enclausuramento, né? desse fechar-se para o mundo exterior, buscando santificação. Para Pelágio, o homem pode, sim, ter uma vida sem pecado. E, consequentemente, não precisa de Jesus. Para Pelágio, Cristo morreu como um exemplo para todas as pessoas, não é um substituto. Ele morre como um exemplo. Então, Cristo morre e nós olhamos para Cristo e dizemos, ele é um exemplo que a gente deve seguir. Então, do jeito que Jesus viveu, nós devemos viver também. Ele é o nosso exemplo. Tá? Jesus é o nosso exemplo. Tá? Então, isso para Pelágio, isso era muito verdade. E, por fim, a fé produzida pelo próprio homem. A fé não é produzida por Deus no coração do homem. Então, isso era o pelagianismo. O pelagianismo ele foi completamente combatido nos concílios que existiram e, de acordo com a negação do pelagianismo, surgiu o semi-pelagianismo. Tá? Então, Pelágio pegou muito pesado, realmente não é isso que a gente queria dizer, mas deixa a gente ajeitar aqui para ver se fica melhor. Né? E aqui a gente ainda está falando de uma questão ainda antes da reforma, onde a igreja se reunia em concílios, esses concílios eram concílios ecumênicos. Né? Então, essa igreja está tentando ali fazer suas declarações de fé. Então, o semi-pelagianismo ele defende o quê? Ele defende que o homem está apenas enfermo espiritualmente devido à queda de Adão. Não há realmente uma corrupção completa. Né? O que há ali é uma enfermidade. Não houve uma degradação completa. Né? Foi só um resquício, sujou um pouco. Né? Não foi realmente todo o homem que foi ali
atacado e atingido pela queda de Adão. O semi-pelagianismo também defende que o homem é salvo porque tomou a iniciativa de vir a Cristo. Então, é aquela coisa. Deus está aqui para salvar, mas o homem ele participa dessa salvação quando ele deseja essa salvação. Tá? Isso vai dar abertura ao arminianismo, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é aquela questão da oferta de Deus ao homem e o homem aceitando essa oferta, querendo, desejando. Não é verdade, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero aceitar, né? Aquela questão do quem aceita Jesus, alguém quer aceitar Jesus, né? Não, eu quero aceitar Jesus, eu aceito, eu abro o meu coração, está tudo aqui dentro. Para o semi-pelagianismo, Cristo morre como substituto de todas as pessoas, que é algo que já começa a se enquadrar naquilo que nós pensamos. E, por fim, o semi-pelagianismo diz que a fé é produzida pelo próprio homem, trazendo a mesma doutrina do pelagianismo. No arminianismo, o homem está morto espiritualmente devido à queda de Adão. Então, o arminianismo é a questão que vem... porque o tempo não nos permite, mas a questão do Sínodo de Dort e dos remonstrantes. Né? Jacobus Arminius era um calvinista, tá? E devido a algumas dificuldades que ele teve com a doutrina, ele começa ali a fazer seguidores e aquela questão toda, e surgem os remonstrantes. Os remonstrantes são essas pessoas que estão trazendo uma outra doutrina, que combate algumas doutrinas, como expiação limitada, como eleição incondicional, e aí eles trazem esse debate. E aí surge o Sínodo de Dort, que o Sínodo de Dort e a Tulipe, que são os 5 pontos do calvinismo, surgem justamente para combater isso que o arminianismo, os remonstrantes estão trazendo. Então, o que é que o arminianismo traz? Que o homem está espiritualmente morto devido à queda de Adão, está tudo ok. O homem é salvo porque foi habilitado pela graça preveniente e não resistiu se arrependendo. Então, aquela questão que Deus ele sabe quem ele vai salvar e ele age de forma graciosa, já prevendo, né? É uma graça preveniente. E este homem ele também responde a essa graça preveniente, também aceitando Cristo e recebendo o Senhor como seu Salvador. Cristo também morre como substituto de todas as pessoas, e essa fé é produzida por Deus por meio desta graça preveniente. Esta graça preveniente para o arminianismo é uma graça que é derramada sobre todos os homens. Aqui é a questão. É uma graça que é derramada sobre todos os homens. Então, para o arminianismo, toda a humanidade tem capacidade de responder afirmativamente ao chamado de Deus através da pregação do Evangelho. Todos os homens. Esta graça preveniente ela alcança toda a humanidade. Então, todas as pessoas têm condições de dizer sim, eu quero. E aquelas que dizem não, eu não quero, é aquelas que estão realmente resistindo a essa graça. A questão da graça irresistível para o arminiano também não existe. Pode sim ser resistida à graça. A graça pode ter resistência sim. O homem pode sim ser alcançado por Deus e dizer, eu não quero. Tá? Então, a questão do arminianismo torna o homem co-participante da salvação, porque ele também participa dizendo, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero receber isso. Então, essa questão do querer do homem no arminianismo também é muito importante. O homem tem que desejar. Você já ouviu essa questão? Você tem que desejar, você tem que querer. Né? Para o calvinismo, e eu já tenho que passar para o próximo slide, senão a gente não sai daqui. Para o calvinismo, o homem está morto espiritualmente devido à queda de Adão. O homem é salvo porque Deus vivificou aqueles a que ele escolheu para a salvação. Ou seja, a graça é dada especificamente para os eleitos. Ela não é manifesta a toda a humanidade.
aquela questão de que Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aquele mundo não é a humanidade, aquele mundo é o mundo dos eleitos. É o mundo dos eleitos. Para o calvinista, aquele mundo ali que Deus dá a sua vida é o mundo dos eleitos, não é o mundo da humanidade. O homem é salvo porque Deus vivifica aqueles a quem ele escolheu para a salvação. Não como uma graça preveniente, não como uma opção de receber ou não. Na verdade, para o calvinista, o homem, quando se percebe, ele já está salvo. E ele diz, mas o que foi que aconteceu? Já mudou? Já mudou. E o que foi que eu fiz? Nada, você não fez nada. Mas como assim? Eu já não tenho? Não, você já não tem mais. Entendeu? Para o arminiano, Deus está escrevendo o nome do livro da vida de cada pessoa a partir do momento que ela levanta a mão e aceita a Cristo como Salvador. Para o calvinista, esse livro já está fechado. Então, aquela questão de quando nós oramos por alguém que está à frente, decidindo-se por Cristo, aquela coisa toda, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Irmãos, esse nome já está escrito desde o tempo, antes da existência do mundo. Meu nome já está lá. Eu já estou lá escrito antes mesmo de existir. Esse livro já está fechado, né? já está concluído. Né? Não existe a possibilidade de ser riscado, ser colocado, ser riscado, ser colocado. O pessoal usa aquela passagem de Moisés, né? Quando Moisés diz, risco o meu nome do livro da vida. Moisés não sabia o que estava falando, irmãos. Aquilo não é doutrina. Aquilo não é doutrina. Moisés está ali num ato de intercessão e ele está falando diante de Deus por um povo e ele disse, se o senhor for tirar esse povo, tira eu também. Moisés não sabe realmente do que ele está tratando, ele está falando ali no momento de intercessão, aquilo não é doutrina. Professor, não há como. Pois não? Você me permite uma parte aí? Claro, pastor. Pois não, esse tema é um tema realmente... E é interessante isso que tu acabaste de dizer, porque é esclarecedor. Porque, na verdade, aquela expressão ali que Moisés usa, tira meu nome, risca meu nome do teu livro, aquilo é uma expressão idiomática. Temos que lembrar que Moisés passou a maioria do tempo, a maior parte da vida dele, ou pelo menos metade da vida dele, vivendo dentro da cultura egípcia. E quando ele diz aquilo, risca meu nome do teu livro, ele está fazendo referência ao livro da vida e o livro dos mortos, lá da cultura egípcia. Uhum. Então, aquilo não é doutrina. Aquilo ali, ele está falando uma coisa assim que está vindo da boca dele pelo desespero. Exato. Né? Devido ao contexto ali, todinho. Perfeito, pastor. Muito bom. É isso aí, gente. Então, para o calvinista, não existe isso. Existe uma graça que é enviada especificamente, né? Nós vamos ver isso nos capítulos posteriores da Confissão de Fé, mas deixando aqui um pouquinho desse tempero posterior aqui na boca de cada um, né? Deus não vai ter condições de chegar lá no novo céu e na nova terra e ter ali casas vazias ou casas superlotadas. Né? Olha só, a gente estava esperando vir 1 milhão, veio 1.100.000. Olha só, a gente estava esperando vir 1 milhão, veio 900.000 pessoas ali. Vamos ter mais casa ali para a gente escolher onde morar. Não existe isso, irmãos. Não vai se perder nenhum. Nenhum dos eleitos ficará sem estar lá. Todos estarão lá. E se somos eleitos de Deus, estaremos lá. Não porque fizemos alguma coisa, mas porque aquele que tinha que fazer, fez. Pronto. Acabou. Né? Então, para o calvinismo, Cristo morreu como substituto de todas as pessoas, e para o calvinista, a graça é produzida por Deus por meio de uma seleção incondicional. Então, quando nós falamos de livre-arbítrio, tudo isso daqui entra no arcabouço da discussão. Tá? Então, isso daqui vai nos dar muito bem um fundamento para nós entrarmos no restante do capítulo. Então, vamos lá. O ponto 2 diz o seguinte: o homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Então, o que é que
os nossos queridos da Confissão de Fé estão querendo dizer? O que é que a Assembleia de Westminster quer dizer com isso daqui? Ele quer dizer isso aqui, que o homem, desculpe aqui pela essa figura humana, tá? Não consegui uma outra figura melhor do que, isso, do que essa, mas que signifique aqui, que simbolize a humanidade, por favor. Então, este homem Adão, né? Este homem Adão, aqui no seu estado de inocência, ele tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom, mas, mudavelmente, ele podia também decair dessa vontade e desejo de fazer aquilo que é bom. Então, aqui nós temos este homem chamado Adão e temos aí a obediência e a desobediência. Diante de quê? Diante daquilo que Deus havia dito, que ele não comesse da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal. Por que que Deus não quer que o homem coma desta árvore? Porque esta árvore daria ao homem a condição dele decidir o que era bom e mal. Essa era a questão dessa árvore. Ele podia comer da árvore da vida, ele podia comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore específica ele não poderia comer, porque essa árvore específica daria ao homem a condição de ser o seu próprio juiz. Então, ele ia decidir por seus próprios juízos o que é bom e o que é mal. Ele ia decidir, não ia precisar mais de Deus estar dizendo para ele, isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui você faz, isso aqui você não faz. Não, esta árvore daria ao homem a condição de ele falar, não, eu não preciso mais de ninguém me guiando, eu posso saber o que é bom e o que é mal para mim. Eu posso saber o que eu preciso e o que eu não preciso fazer. Essa é a questão dessa árvore. E a serpente, o diabo, sabendo dessa situação, ele não leva o homem para comer da árvore da vida, ele leva o homem para comer dessa árvore aqui que Deus havia proibido, né? E ele potencializa a ordem de Deus, né? A questão do legalismo, né? Olha, o Senhor não disse para você nem comer, nem tocar, como que é esse negócio aí? Não falou para não tocar, ele falou para não comer. Mas o Satanás usa, né, dessa sua ardileza, né, e enreda Eva nessa questão, e Eva enreda também o homem em tudo isso, e quando vê, o pecado havia sido consumado, o pecado original. Então, no estado de inocência, é isso aqui. No estado de inocência, o homem pode tomar a decisão ou para cá ou para lá, completamente desassociado de qualquer coisa, de qualquer juízo. Ele tinha realmente livre-arbítrio para fazer essa escolha. Ele podia sim escolher obedecer a Deus, mas podia também escolher não obedecer. Por isso que acontece o que aconteceu, né? Próximo ponto da confissão diz o seguinte: o homem caído em um estado de pecado perdeu totalmente o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então, este homem, após a queda, após o lapso, né, ele perde totalmente o poder da vontade de fazer o bem. Completamente. Interessante que Agostinho trata sobre isso, e Agostinho diz o seguinte: até o nosso fazer o bem é pecado. Até aquilo que a gente faz pensando, eu estou fazendo bem, é pecado. Porque o homem perde completamente esse poder de livre-arbítrio. Depois da queda, irmãos, acabou o livre-arbítrio. Não existe mais. Porque agora qualquer decisão que o homem fosse tomar, ela ia ser potencialmente e intencionalmente movida pelo pecado que ele acabou de cometer. É por isso que ele é incapaz de fazer o bem, porque o pecado o induz e o conduz e o direciona a apenas fazer aquilo que é mal. É isso que o pecado faz. O pecado tira completamente a possibilidade do ser humano de fazer aquilo que é bom.
O pecado tira completamente a capacidade do ser humano de se aproximar de Deus. Isaías 59 diz isso, né? Quando ele fala que os braços de Deus não estão encolhidos, que não possa alcançar, nem os seus ouvidos agravados, que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E ali, Isaías está falando de pecados, e ainda são aqueles que nós cometemos diariamente. Aqui é o pecado original, que é aquele que realmente nos tira completamente a capacidade de se aproximar de Deus. Então, aqui nós vemos esse próximo slide, mostrando que o homem agora é completamente inclinado a desobedecer a Deus. Não existe mais a questão da possibilidade da obediência. E tudo isso porque ele decide comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, o homem agora sabe o que é bom para si, ele não precisa mais consultar a Deus. Ele não precisa perguntar a Deus mais o que é. Ele mesmo decide aquilo que é bom para ele. Tá? Quando nós, irmãos, em nossas vidas, nós somos guiados a fazer coisas e a tomar decisões sem consultar a Deus, nós estamos agindo como esse homem. Nós estamos agindo como esse homem. Aí eu vou fazer, não, isso daqui eu já não preciso de buscar, não, isso aqui eu sou dotado de capacidade para saber se eu devo ou se eu não devo fazer. Isso daqui eu sou dotado de capacidade, eu tenho minhas faculdades, eu tenho meus conhecimentos seculares, eu tenho o meu know-how, né? Isso daqui eu sei fazer sem precisar pedir, sem precisar consultar a Deus. Não preciso consultar. Isso aqui eu já faço é tranquilo isso daqui. Quando nós começamos a tomar decisões e deixar Deus de fora delas, nós estamos agindo como esse homem aqui. Nós estamos dizendo a Deus que nós não precisamos dele mais, né? Deus se torna aquela instância que a gente só recorre quando o negócio está realmente complicado, né? É a última instância. Ao invés de Deus ser a nossa única instância, ele se torna a nossa última instância. Então eu só vou procurar a Deus quando realmente eu não sei mais o que fazer, né? Por quê? Porque durante a minha vida eu aprendi que eu tenho que resolver meus problemas. Então eu vou resolver meus problemas eu sozinho mais ninguém. Quando o Senhor nos convida a participar, a trazer a Ele essas condições, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor nos chama a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, a fazer o Senhor participante de todas as situações, né? Não é por acaso que Ele se chama Emanuel, é Deus conosco. Não é por acaso que Ele disse, vocês não vão ficar órfãos, eu vos enviarei outro Consolador. Né? Não é por acaso que ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que o Senhor deseja é sair, fazer com que esta concepção da árvore da ciência do mal, da ciência do bem e do mal, saia e nós trazermos a ele novamente para o ponto de decisão da nossa vida. Tá? Convidei alguns alunos aqui da nossa sala de noivos, eu não sei se alguns deles estão aí, mas trazer Deus para essas decisões é muito importante. Como que eu vou casar? Como que vai ser esse casamento? O que é que eu faço? O que eu deixo de fazer? Onde é que eu moro? Trazer Deus para participar de tudo isso é muito importante. E não ficar apenas nos conselhos dos amigos, naqueles que são mais experientes, até mesmo nos pais, né? Acredito que seja muito interessante nós ouvirmos a todas essas situações, mas Deus é a preponderante, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. O que é que a palavra diz? O que é que a Bíblia diz? O que é que a Escritura diz? O que é que eu aprendo na Escritura? Não, mas eu não acho legal. Ah, mas você não achar legal, não importa. O que importa é o que está escrito, né? Ah, mas eu não acho isso aqui, eu acho isso aqui tão cafona. Pois é, mas é isso aí que está escrito. E se é o que está escrito, é o que tem que ser seguido. Porque se a gente não segue o que está escrito, nós estamos dizendo a Deus, eu não preciso dos seus pitacos, eu não preciso da sua vontade, eu não preciso saber o seu querer, não preciso saber o que o senhor pensa a esse respeito. Eu já decidi, já tomei minha decisão, né? Eu, quando vejo os irmãos falando isso, até arrepio.
Os irmãos que vão aconselhar comigo lá falam, pastor, eu já tomei minha decisão. Fala, ai, meu Deus do céu. Oh, meu Jesus amado. Fico dentro de mim, eu fico só olhando, calado, olhando para ele assim, dentro de mim aquele negócio, meu Deus do céu, olha a árvore aí, olha a árvore aí. Né? Já tomei minha decisão, e geralmente as decisões que a gente toma assim são decisões que são inclinadas e completamente inclinadas pelo pecado a fazer aquilo que é errado. Vamos para o próximo. 4. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom, mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Aqui pega tudo. Porque quando o Senhor nos alcança, quando Ele aplica a salvação em nós, quando Ele, pela sua graça, nos alcança, nos redime, nos justifica, aplica a sua expiação sobre nós, nós somos nova criatura agora em Cristo Jesus. A gente fala, pronto, agora eu não vou pecar mais. Não, continua pecando. Continua pecando, continua fazendo o que é errado. Né? É aquela famosa frase de Paulo, né? Quando ele diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me separará do corpo desta morte? Esta luta entre aquele que quer fazer o bem e aquele que termina fazendo o mal. Né? Aquele ser que quer fazer o bem, mas termina fazendo o mal. Essa luta que existe. Né? Então, isso aqui é o que acontece após o homem ser alcançado pelo estado da graça. Ele é liberto dessa natural escravidão ao pecado. Isso quer dizer o quê? Que ele agora não é apenas tendencioso a fazer aquilo que desagrada a Deus, mas pela graça do Senhor, ele agora é habilitado a querer e fazer com toda a liberdade o que é bom. Ele tem esta habilidade lhe dada por Deus. E aqui eu trouxe um pequeno videozinho para a gente assistir. Nos primeiros capítulos, olhamos para o problema de fazermos o mal. Culpados ante um Deus santo, vimos a solução arquitetada por Deus mesmo. Dar seu Filho, Jesus Cristo, para levar a punição pela nossa culpa, pagando assim a nossa dívida e cobrindo os nossos pecados. Estamos diante dele, em Cristo, como se nunca tivéssemos pecado. Recebemos a justificação dos pecados. Nos capítulos 5 e 6, examinamos o problema do pecado em si e como o pecado nos domina. Se o produto de uma máquina é sempre ruim, então a máquina provavelmente está quebrada. Nossa vida era dominada pelo pecado e, portanto, precisávamos de uma nova vida. Cristo abriu o caminho para nós, para que pudéssemos morrer e ressuscitar em nova vida com Ele. Nós temos a justificação da vida. E tudo isso é lindo, mas daí ontem, de novo, você pecou. Uma vez, duas... E isso te estressa muito. O paradoxo do coração puro e das mãos sujas. Por isso, ouso dizer que Romanos 7 e 8 são os capítulos mais importantes na Bíblia para um recém-convertido. Para que tudo fique claro, primeiro quero explicar o que não é o problema em Romanos 7. Romanos 7 não é sobre um legalista, ou uma pessoa que é muito autoconsciente e só pensa em si, ou sobre uma pessoa que ainda não tem o Espírito Santo. E também não está dizendo que o corpo ou o mundo material em si é ruim. Mas no capítulo 7, o apóstolo Paulo é guiado pelo Espírito Santo para explicar um dos aspectos mais cruciais da vida cristã: quem verdadeiramente somos e o que não somos. É sobre identidade. Como um médico, Paulo usa um bisturi para separar duas coisas que parecem similares, porém, na real, são tão opostos quanto a luz e a escuridão. Você e o pecado que habita em você. Para fazer a clara distinção entre esses dois, Deus se utiliza da lei no Antigo Testamento como referência. Vamos analisar. A lei nos ajuda a entender o que é pecado. Imagine a lei como uma linha. Quando fazemos coisas ruins, cruzamos essa linha. Cometer pecados seria passar dessa linha. Chamamos isso de pecados, no plural. São atos. Pecador, sem o S no final, não são os atos que fizemos, mas o que nos dominou quando estávamos sem Cristo. A nossa tendência é sempre querer cruzar essa linha, porque existe uma linha.
É violar a regra porque há uma regra definida por outra pessoa a quem não queremos nos submeter. Infelizmente, isso não é apenas um problema de adultos. Observe as crianças. Quando a mãe fala, não toque no bolo, adivinha o que acontece? Eles farão exatamente isso. E isso nos lembra de um certo caso, não é? Nós temos um desejo interno de não nos submetermos nem mesmo ao único Deus verdadeiro, todo amoroso e sábio. Isso é mal, isso é pecado. Essa busca egoísta por nosso querer traz todas as tragédias desse mundo e está enraizada em cada um de nós. Usando a lei, Deus nos aproxima ao centro da questão aqui. Perceba, se não é a lei que é ruim, então deve haver algo ruim em nós. Mas calma aí, eu não estava morto em Cristo e ressuscitado para uma nova vida? Uma vida completamente nova? Sim, em Cristo você é perfeito agora. E como você pode ter certeza disso? Bem, desde que creu em Cristo, qual é o desejo e a orientação de sua vida? Você ama ou odeia quando transgride a vontade de Deus? Realizar a vontade de Deus ou a sua própria? Você odeia isso, certo? Isso prova que você é completamente diferente de antes. É uma nova criação. Mantenha esse pensamento por aí mesmo. Não há pecado em sua nova identidade, zero. Mas você também não é bipolar. Você não tem uma personalidade dividida com um eu antigo e um eu novo. Não, você só tem uma identidade. Cristo. Você é tão perfeito quanto Cristo é. Mas algum lugar tem um problema. E sim, é o pecado em seu corpo físico. Enquanto seu ser interior é completamente novo, seu corpo ainda não está renovado. E esse pecado, como uma doença física, pode influenciar você e as suas ações. Vendo o resultado, você pode erroneamente pensar então que esse pecado define quem você realmente é. Mas não é você. Você odeia e condena o pecado. Nessa mesma situação se encontra o Paulo. Ele olha para si mesmo e diz, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sou perfeito, mas tenho o pecado no meu corpo. Eu, sim, sou responsável de não deixar o pecado me controlar. Então, se você entendeu o que eu acabei de dizer, basicamente existe um novo você e o pecado que ainda habita em você. E eles competem pelo controle de suas ações ou do seu corpo. E quem ganha essa batalha? Veremos no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. É isso aí, gente. Então agora, desenhozinho bem... acredito que ele chegou bem ao ponto, né, dessa questão do agora não faço eu, mas Cristo que vive em mim, né? E agora ele também não é mais ele, é o pecado que habita nele, né, que faz isso daí. Então, alguém pergunta, como é que eu posso saber se eu sou salvo? Como é que eu posso saber? Bom, se você não tem prazer mais no pecado, você peca, você continua pecando, né? Mas você faz isso com grande pesar. Você realmente não deseja estar fazendo aquilo. Você realmente fala, poxa, meu Deus, eu não aguento mais pecar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Se você realmente tem ojeriza ao pecado, né, você foi alcançado pelo Senhor. Porque uma pessoa que não foi alcançada por Deus, ela não tem isso. Ela não tem essa questão da dor pelo erro, né, pela transgressão. Então, agora, após alcançados pela graça, o homem tem sim condições de obedecer a Deus, mas ele continua desobedecendo. É aqui que nós estamos aí nessa situação tão terrível a qual nos encontramos. Tá? E, por fim, ponto 5, é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Então, aqui ele está falando na questão do novo céu e da nova terra. O que é que vai acontecer conosco no novo céu e na nova terra? Será que nós vamos ter livre-arbítrio novamente? Esse livre-arbítrio vai ser colocado em nós novamente no novo céu e na nova terra? Não. Segundo os pensadores e os teólogos da Assembleia de Westminster, as quais eu também faço parte e coaduno com eles, coaduno com eles, concordo com eles, no novo céu e na nova terra nós não teremos condições e capacidade de dizer não a Deus. Essa capacidade de pecar, de desobedecer, será completamente tirada de nós. No novo céu e na nova terra, a nossa única inclinação será para fazer o bem. Enquanto aqui nós estamos em um lugar onde
devido à nossa natureza corrompida, corrupta, caída, né? Nós somos inclinados completamente a fazer o que é mal. No novo céu e na nova terra, eu acredito que esta força potencializada será direcionada para o outro lado e nós seremos, de forma potencializada, inclinados a fazer aquilo que é bom, aquilo que é bem e aquilo que agrada a Deus. Não haverá possibilidade de pecar, não haverá possibilidade de fazer o que é errado. Não vai haver possibilidade de acontecer novamente o que aconteceu no Éden. Em uma sala de aula, certa vez, um aluno perguntou isso para mim: pastor, mas nós vamos estar no novo céu e na nova terra, e se lá, por acaso, alguém resolver desobedecer a Deus? Eu digo: rapaz, isso não será possível. Isso não será possível. Tá? Isso não está dentro dessas possibilidades. Nesse lugar, no novo céu e na nova terra, que é esse lugar que ainda não foi inaugurado, né? Esses santos irmãos que estão sendo acolhidos pelo Senhor agora pela morte estão no céu, né? Mas após todas as coisas terem sido concluídas, nós vamos fazer parte do novo céu e da nova terra. Nesse lugar não é mais possível estarmos sendo alcançados pelo pecado ou fazermos aquilo que desagrada a Deus. Na verdade, após a morte, essa situação já é deflagrada, já é concluída para aqueles que são salvos em Cristo, os eleitos de Deus já experimentam dessa situação. E isso aqui é a figura que, por fim, nos dá essa questão do novo céu e da nova terra. Pela graça de Deus, nós estaremos nesse lugar e seremos apenas inclinados a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, a fazer apenas aquilo que é bom. Tá bem? Então, aqui nós terminamos.